A nossa história de hoje começa com uma vlogueira entrando sozinha em uma floresta. Ela imediatamente começa a se filmar para os seus seguidores e se pergunta em voz alta onde estava o acampamento. Nesse exato momento ela se depara com uma velha usando uma máscara médica. Sangue estava escorrendo através da máscara enquanto a velha tosse bastante. Mais tarde naquela noite, a vlogueira já armou a sua barraca. A floresta estava muito escura e algo rasteja ao redor dela. Ela saiu da barraca para ver que animal estava espreitando na escuridão, mas o que ela vê a aterroriza muito. A vlogueira solta um grito horrorizado, antes que a criatura ataque. 3 meses após o surto da pandemia do Covid, o país da Tailândia estava fazendo o seu melhor para implementar medidas de quarentena rigorosas. Isso inclui a imposição de uma quarentena obrigatória de 14 dias em hotéis para todos os viajantes que entram no país. Um ônibus cheio de viajantes chega a um hotel local dentro de uma grande cidade. Entre os funcionários estava a vlogueira do início do filme. Ela parece estar viva e bem, então o gerente do hotel anuncia que o hotel implementará uma política rígida de distanciamento social. Os hóspedes não podem sair dos seus quartos para nada durante esse período de quarentena. A equipe trará comida e outras necessidades para os seus quartos todos os dias, e eles também vão verificar regularmente a temperatura dos hóspedes. A vlogueira estava vestida com um traje de proteção e uma funcionária do hotel bate na porta de uma mulher chamada Fame. Ela percebe que há medicamentos em cima da mesa. A Fame nega estar doente, então ela diz que deve informar a equipe se houver alguma preocupação médica. O gerente conversa com 2 das últimas arrumadeiras que ele tem no hotel. Ele pede à funcionária que recrute mais trabalhadoras para limpeza, mas ela responde que já tinha colocado um anúncio dias atrás, mas ninguém quer trabalhar no hotel por medo de contrair o Covid. Junto com Pond, a arrumadeira, a funcionária do hotel começa a limpar um dos quartos recém-desocupados. Enquanto aspira, ela descobre que há um rato morto debaixo da cama, sendo comido por 2 centopeias. As 2 mulheres pulam ao ver a cena horrível. A Femme vê um pai que estava viajando com seus 2 filhos jovens adultos. O gerente observa o pai ir ao quarto do filho e retirar os camarões da comida que está prestes a ser servida para ele. O gerente inicialmente tenta parar o pai, mas o pai explica que seu filho é alérgico a camarões. O filho sai do seu quarto e ele não diz nada, mas apenas olha ameaçadoramente para o seu pai. Ele joga o prato de comida nele e depois fecha a porta do quarto. Enquanto isso, sua irmã se apresenta a Fame. Ela pede desculpas pelo comportamento do seu irmão Léo e garante que ele não era sempre assim. Aparentemente a mãe deles morreu quando ambos eram jovens, e isso marcou emocionalmente seu irmão. O gerente realiza uma reunião com seus funcionários. Ele os repreende por esquecerem da alergia do camarão do filho. Depois, a funcionária do hotel revela que descobriu que Fame é uma youtuber que vai a hotéis com o seu irmão e expõe suas falhas. No seu último vídeo, o hotel que ela apresentou foi fechado por conta das reações negativas. No seu quarto, a Femme liga para o seu irmão. Ele estava preocupado porque ela não estava tomando seu remédio, mas ela o tranquiliza, dizendo que estava bem. Ela muda o assunto para o seu último vídeo, já que seu irmão vai editar as filmagens. Uma empresária muito importante aparece, ele pede ao gerente para deixá-lo ficar lá por uma noite. O gerente é grato ao empresário, porque foi ele quem aprovou o hotel como o local da quarentena, garantindo que o hotel continuasse funcionando apesar da pandemia. A vlogueira ainda estava trabalhando e cobrindo o turno da enfermeira devido a uma emergência familiar. A enfermeira lembra de que parece que Fame estava escondendo uma doença, e que a vlogueira tem que tomar conta disso. Depois que a enfermeira sai, ela sorri maliciosamente, porque agora ela tem acesso total aos hóspedes. Sozinha na clínica, ela pega o frasco contendo a amostra de sangue da Femme. Ela abre e bebe o sangue que tinha lá dentro. Ela termina tudo, e seus olhos ficam pretos, insinuando que ela não é mais humana. Ela olha para o lado e vê que Pod estava observando pela janela da clínica. Assustada com o que viu, Pond foge e corre para o escritório do gerente. Mas antes que ela possa contar ao gerente, a vlogueira rapidamente aparece atrás dela. Pond fica em silêncio e se afasta. Enquanto isso, a vlogueira ganha a confiança do gerente ao pegar seu remédio para ele. Mais tarde naquela noite, a irmã estava no seu quarto assistindo a um vídeo sobre centopeias. Ela aprende sobre a antiga lenda de uma grande e monstruosa centopeia que ocupava corpos humanos como hospedeiros. Pond decide que não quer mais trabalhar lá. Ela rapidamente desce as escadas para o porão, mas descobre que a vlogueira estava esperando por ela do outro lado. Ela se vira para fugir, mas a vlogueira se transforma em uma centopeia e perfura o corpo da Pond com um longo ferrão.
É evidente que a vlogueira encontrou uma centopeia parasita durante a sua viagem anterior, e ela tomou conta do seu corpo. A vlogueira agora não é mais humana, ela estava possuída pela centopeia e movida por sua sede de sangue. Nós podemos ver o sangue escorrendo do seu ferimento enquanto ela morre. Enquanto isso, a irmã percebe que a água que sai da torneira parece estar contaminada e parece sangue. Ela chama Léo pro outro quarto e quando ele vai verificar a sua torneira, a água parece a mesma. Ele diz à irmã que vai verificar. Enquanto desce as escadas, Léo se depara com Fame que estava fumando. Ela o repreende por estar fora do quarto, mas ela não diz nada, então ele pega o isqueiro e acende seu cigarro. Ele guarda o isqueiro e continua descendo as escadas. Fame percebe que ele pegou seu isqueiro e o segue. Alguns lances de escada depois, o Léo descobre pegadas ensanguentadas, e perto da porta eles conseguem ver um cadáver ressecado. Os dois correm pro corredor e alertam um guarda. O gerente desce com eles, mas não há sinal do corpo da Pond em lugar nenhum. Perplexo, o grupo retorna ao corredor. Eles encontram o mesmo hóspede, cujo quarto a vlogueira entrou mais cedo naquele dia. Uma centopeia enorme estava grudada no ombro dele. Fame bravamente agarra a centopeia, joga no chão e a esmaga com seu pé. No entanto, a centopeia ainda consegue mordê-la na palma da mão. O gerente irritado chama a enfermeira. Ela é forçada a voltar ao hotel, onde o gerente a repreende por ter saído durante o seu turno. Ele ameaça demiti-la e insinua que a menos que ela permita que ele se aproveite dela, ela ficará sem emprego. A enfermeira luta contra o gerente e felizmente eles são interrompidos. A enfermeira sai do escritório e vê a vlogueira de costas para ela. Ela ameaça chamar a atenção da vlogueira por não ter coberto seu turno como prometido, mas a vlogueira não diz nada. Acontece que o parasita não estava mais controlando o corpo da vlogueira, mas agora estava no corpo da Pond. Léo retorna ao seu quarto e liga para sua irmã, que estava curiosa sobre o que estava acontecendo, mas ele escolhe protegê-la e não contar sobre os estranhos acontecimentos. A irmã fica bem chateada com ele por agir como o pai deles, e não pensa em como ela se sentiria. Em um flashback, é revelado que a mãe do Léo morreu de câncer. Ele chorou muito na cama dela, implorando para que ela não morresse. E Léo decide ligar para Fame, mas no exato momento em que ela atende o telefone, a possuída Pond aparece e tenta estrangulá-la. Ele escuta a luta pelo telefone e corre pro quarto dela. Ele tira a Pond de cima da Fame, mas a Pond tem uma força extraordinária e consegue dar alguns golpes no rosto do Léo. Ela então escapa pulando do 7º andar. Fame e Léo relatam o incidente ao gerente novamente, que luta para acreditar na história deles. Eles pedem para verificar as gravações das câmeras de segurança, mas todas as gravações estão danificadas e não há técnico disponível. O Léo agarra o gerente pelo pescoço e exige que eles saiam do hotel o mais rápido possível. A irmã sai do quarto e desce até o porão. Ela testemunha a Pond possuída, levando a enfermeira ao porão e a matando. Ela sai do seu esconderijo e vê algo se movendo dentro de uma máquina de lavar. Léo sai correndo do seu quarto e procura pela sua irmã. Ele bate na porta da Fame e vê que o irmão dela estava dentro do quarto. Ela se junta ao Léo na sua busca e eles descem até o porão. O Léo descobre uma poça de sangue no porão e a pulseira da sua irmã ao lado dela. Devido aos problemas de raiva do Léo, ele desconta no irmão da Fame e os dois começam a brigar. Fame tenta parar a briga, mas acaba sendo jogada no chão e eventualmente a irmã do Léo é encontrada. O gerente abre a máquina de lavar e descobre um corpo morto lá dentro. A Fame ameaça expor as mortes e o mau gerenciamento do hotel nas redes sociais, mas o gerente implora para que ela não faça isso. A enfermeira, que agora parece estar bem, faz um diagnóstico a ela como estresse pós-traumático. Depois que ela sai da sala, a irmã relutantemente compartilha que testemunhou a Pond se transformando em um monstro centopeia. Léo promete que encontrará uma maneira de tirar a família do hotel. O gerente, por outro lado, anuncia que vai denunciar o assassinato à polícia. Ele solicita que todos entreguem seus telefones para que ele possa enviá-los às autoridades como evidência, mas o gerente só quer manter as coisas quietas e encobrir o assassinato. O empresário descobre que houve um assassinato. Então rapidamente acorda sua acompanhante para que possam sair, mas antes que possam entrar no veículo, a mulher é atacada por várias centopeias. O guarda estava no banheiro e também é atacado por uma enxurrada de centopeias. Mais e mais centopeias começam a infestar o hotel e os hóspedes começam a entrar em pânico. O irmão resgata a enfermeira de ser atacada por centopeias e o Léo corre para a clínica para resgatar a sua irmã. Ele usa a cama de espuma para varrer as centopeias no chão para fora do seu caminho. Enquanto isso, Fame estava prestes a entrar em um elevador que estava cheio de outros hóspedes, mas as portas já estavam fechadas. O guarda também não consegue entrar, então os dois apenas descem as escadas correndo. Sem que eles saibam, os hóspedes dentro do elevador logo ficam presos.
Enquanto os Centopeia os infestam, Fame e o guarda encontram Léo e a sua irmã no bar. O Léo acende um coquetel molotov para destruir uma pilha de Centopeias. Logo o gerente e outros hóspedes restantes se reúnem no bar. O gerente tem uma arma e agarra a Fame à força. O gerente sabe que o monstro quer a Fame por algum motivo e planeja oferecê-la para ele. O guarda tenta intervir, mas o gerente atira nele. Centopeias começam a rastejar atrás do gerente. Ele olha para trás e a Fame usa essa distração para se libertar dele. Seu irmão chuta o gerente em direção às Centopeias. Os sobreviventes correm pro corredor e encontram a senhora do hotel. Ela não confia em nenhum deles. Ela havia encontrado o corpo morto da enfermeira mais cedo. A Fame de repente lembra que seu irmão tinha sido a última pessoa com a enfermeira, mas naquele momento o irmão se transforma em uma centopeia e seu ferrão perfura o corpo da senhora do hotel. Acontece que ele é o hospedeiro atual da centopeia parasita. Ele quase mata o Léo também, mas o seu pai entra no meio e morre no seu lugar. A irmã pega a arma e atira no irmão possuído, mas ele apenas se afasta. É revelado que a centopeia precisa do seu sangue doente, porque isso vai permitir que a centopeia viva para sempre. A centopeia pretende usar a Fame como uma fonte de sangue, então precisa que ela esteja viva. Ele então leva a Fame para o telhado e ela exige que a centopeia libere o corpo do seu irmão verdadeiro antes dela tomar o seu remédio para que possa viver. A centopeia libera o corpo do seu irmão e ela agora apresenta o seu tamanho completo, um colosso imenso com múltiplos ferrões e uma carapaça escura e ondulante. O Léo acorda ao lado do seu pai que estava morrendo. O seu pai lhe dá uma carta que era da sua mãe de anos atrás, pedindo para ele cuidar das crianças. Durante todos esses anos, o Léo não queria mais saber do seu pai, porque ele que teve que tomar a decisão de desligar os aparelhos da sua mãe doente, sem saber que a sua mãe havia implorado para que ele deixasse ela ir e se libertar dessa dor. Por outro lado, Fame acorda em volta de uma estranha substância branca parecida com uma teia no topo do hotel. Seu irmão sobe e tenta tirá-la de lá. Léo vem ao resgate da Fame e enfrenta um monstro centopeia gigante sozinho, porque assim talvez eles consigam escapar. Ele joga todo o seu peso contra a centopeia para bloqueá-la, mas eventualmente o ferrão da centopeia o perfura no estômago. Sua irmã assiste a tudo isso e chora de tristeza. E com seu último suspiro, o Léo mata a centopeia. Um ano depois, o país estava lutando contra uma invasão de centopeias em grande escala. Fame, seu irmão e a irmã do Léo agora estavam trabalhando juntos como exterminadores de centopeias. O veneno da mordida da centopeia aparentemente curou a doença sanguínea da Fame. Um dia, eles atendem a um chamado de uma jovem de um prédio abandonado. Eles usam máquinas de fumaça para erradicar as centopeias e depois cuidam da garota. A Fame percebe que a garota estava segurando o isqueiro que o Léo havia roubado um ano atrás, e ela revela que um homem havia resgatado ela antes disso e era para entregar o isqueiro à Fame. O filme termina com a revelação de que o Léo ainda estava vivo, mas agora ele é um híbrido meio humano, meio centopeia. Tá vendo essa imagem que tá aparecendo no meio da tela? Clica nela para assistir a mais uma história incrível. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!